Pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamou bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás aos falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e siga-me. Você está acompanhando aí a leitura da Palavra de Deus. Eu queria agradecer desde já, porque hoje eu chamei o meu neto para me ajudar aqui. Ele fez a leitura da Palavra de Deus. Vai ser esse texto aqui que nós vamos estar falando nesse momento. Então, esse jovem, chamado aqui pela Palavra de Deus de jovem rico. Jovem rico aproximou-se de Jesus, mas ele viu Jesus viu Jesus caminhando, que diz o versículo 17 que o meu neto leu, diz assim: e pondo-se a caminho. Então, esse jovem viu o Senhor Jesus caminhando. Então, ele correu para ele e aproximou dele. Então, eu queria, nessa oportunidade, falar com alguns dos meus amigos que estão assistindo, que estão sintonizando, que estão já acostumados com esse horário, porque meu desejo é falar da Palavra de Deus. Eu não vim aqui para falar de outra coisa a não ser compartilhar com você a Palavra de Deus. E é muito bom quando nós abrimos a Palavra de Deus para falar dela para as pessoas, para os amigos, para os irmãos, quem sabe confortar o coração de alguém, trazer esperança, trazer alegria e trazer também paz. E também o caminho da salvação nós encontramos pela palavra de Deus. Então, o Áquila leu aqui, a palavra de Deus diz assim: pondo-se a caminho, o Senhor Jesus pondo-se a caminho. Então, entenda que foi o Senhor Jesus que estava caminhando, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Então, o jovem aproximou do Senhor Jesus, ajoelhou diante do Senhor Jesus e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acho interessante a pergunta, mas ao mesmo tempo eu fiquei aqui observando, porque talvez ele tenha pensado que a salvação vai adquirir a salvação por merecimento, porque herdou a salvação de alguma forma, mas o Senhor Jesus vai explicar para ele exatamente o que ele precisava de ouvir. E eu gostaria também de observar aqui o versículo 18, que diz: E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. E logo em seguida diz: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Eu achei muito interessante porque ele
fez a primeira pergunta lá, quando ele, no versículo 17, que farei para herdar a vida eterna? E nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna, porque a vida eterna é o Senhor Jesus é quem dá. E a vida eterna somente crendo no Senhor Jesus ou recebendo como Salvador. A vida eterna é somente para os que creem. Não é por direito hereditário, não é porque herdou de alguém, porque herdou de uma família, herdou porque os pais são crentes e eles também vão herdar a vida eterna por isso. Não, não é assim. Não é verdade isso. A verdade é que isso é individual. Cada um crê no Senhor Jesus, cada um tem que crer no Senhor Jesus, o receber como Salvador da sua vida. Aí então vai ter a vida eterna. Agora, herdar aqui parece leva a pensar que nós, o Pedro, quando escreveu a carta, capítulo 1 e versículo 3 e 4 lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 3 e 4, a partir do versículo 3, você vai entender ali que temos uma herança reservada no céu para nós, mas essa herança é por causa da vida eterna. Nós não herdamos a vida eterna. A vida eterna nós só temos no momento que cremos no Senhor Jesus e o recebemos como nosso Salvador. Aí sim, crendo no Senhor Jesus, temos a vida eterna. Aí nós temos uma herança, diz o apóstolo Pedro, lá nessa carta que nós citamos aqui, esse versículo, que a partir daí nós temos uma herança guardada nos céus para nós. Mas isso nós nem merecemos. Isso é somente Deus que vai nos dar essa bênção maravilhosa. Então ele fez a pergunta, o Senhor Jesus agora começa, falou com ele no versículo 18, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E logo em seguida diz, tu sabes os mandamentos? Aí diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Por certo, esse jovem, quando ouviu essa explicação do Senhor Jesus, ele falou, eu sabia, a salvação está exatamente aí. Quem sabe ele deve ter pensado, Jesus tocou nesse ponto aí dos mandamentos, e ele sabia os mandamentos de cor e salteado, ele deve ter pensado, pronto, já está resolvido o problema. Mas o Senhor Jesus ouviu ele falando ali, o Senhor Jesus explicou para ele quais são os mandamentos, e ele ouviu atentamente. Quando o Senhor Jesus parou de falar com ele, ele disse, respondendo disse-lhe, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então nós observamos aqui que ele estava pensando realmente que ia herdar a vida eterna por conta disso. Ia herdar a vida eterna porque ele guardava os mandamentos, ele não adulterava, não matava, não dava mau testemunho, ele honrava pai e mãe. Ele deve ter pensado, pronto, já está resolvido o problema e agora eu já herdei a vida eterna. Mas o Senhor Jesus, olhando para ele, eu achei isso aqui muito interessante, olhando para ele, o amou. E esse amor aqui, esse amor do Senhor Jesus, isso faz toda a diferença na nossa vida. O jovem, pensando que pudesse herdar a vida eterna por essas coisas, por essas práticas, ele talvez fosse uma pessoa temente, mas nem por isso ele estava já de posse da vida eterna. O Senhor Jesus vai então e diz para ele essas coisas. Ele talvez assim pensando, está resolvido, né? Porque já que o Senhor Jesus tocou sobre mandamentos,
e ele guardava isso desde a mocidade, por certo ele pensou, já está resolvido o problema, não tem mais problema para eu resolver com Jesus. Mas Jesus olhou para ele e o amou. Esse amor foi demonstrado lá na cruz. Quando você vê lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morrendo ali, e a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando você olha aquela morte do Senhor Jesus ali na cruz, ele não estava ali para fazer um espetáculo mais bonito. Não era isso. Com certeza não era isso. Ele não estava ali para exibir o seu poder, ou exibir a sua capacidade, porque afinal de contas ele morreu. Então ele não estava fazendo nada para aparecer. Ali era exatamente a demonstração de amor de Deus por mim e por você. Amor de Deus. E Deus então diz, a palavra de Deus, nós chamamos esse versículo lá, João 3,16, o coração da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E nós vemos aqui o Senhor Jesus olhando para esse homem e o amou. Amou. Isso é amor de verdade. Amor de verdade. O amor do Senhor Jesus é verdadeiro. Nós às vezes falamos que amamos as pessoas, mas nós às vezes falhamos, nós deixamos a desejar. Mas esse amor aqui é amor de verdade. E o Senhor Jesus olhou para ele, para esse jovem, e o amou. E disse para ele, falta-te uma coisa. Isso aqui me deixou bastante feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado. Porque quantas pessoas, por causa dessa única coisa que falta, essa única coisa que falta uma coisa. E tem gente que já, por causa dessa uma coisa que falta, eles já distanciaram, perderam a oportunidade de serem salvos, andaram para bem distante. Foi o caso desse jovem aqui, que ele aproximou do Senhor Jesus, ouviu o Senhor Jesus falar com ele, mostrou para ele a oportunidade dele tomar uma decisão e falou com ele, falta-te uma coisa. Quem sabe nessa oportunidade eu estou falando com alguém que está pensando que vai ter que fazer muita coisa para herdar a vida eterna. Mas, na verdade, o Senhor Jesus está exigindo de você uma coisa, apenas uma coisa. E essa única coisa que Ele está querendo é que você creia que Ele é o Salvador. Eu fiquei lembrando daquele episódio da mulher samaritana, quando ela, em conversa com ela ali, ela foi correndo na sua cidade, falou com todas as pessoas, e daí a pouco todos eles vieram para encontrar com o Senhor Jesus, e eles falaram uma coisa que ficou muito claro, muito maravilhoso, aquela palavra deles. Agora nós mesmo vimos que esse homem é o Salvador do mundo. Eles, aquelas pessoas que talvez tão distantes, eles só através daquela mulher que já se converteu, já tomou uma decisão e já estava pregando para as pessoas, e eles falaram, agora nós mesmos vimos que realmente esse homem é o Salvador do mundo. Então esse amor do Senhor Jesus quer fazer isso também para você. Falta-te uma coisa, apenas uma coisa. Talvez não é, você fica pensando assim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu fiquei lembrando de um fato que aconteceu, um pregador estava numa conferência, chegou um jovem apressado e falou com ele, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu cheguei meio tarde para a conferência, eu cheguei meio tarde para esse encontro. Aí o organizador falou para ele, não, você chegou tarde para fazer alguma coisa pela tua salvação, mas não foi hoje não. Você chegou tarde para fazer alguma coisa pela tua salvação, mas 2000 anos atrás, porque
A salvação já aconteceu, o Senhor Jesus já fez. Você não precisa fazer nada, você somente crê e será salvo. Então, o que falta para eu fazer? Nada. Você não pode fazer nada, você não precisa fazer nada, você apenas crê no que já está pronto. Crê no que já foi feito. Crê no que o Senhor Jesus já fez na cruz. O que está prontinho para a nossa salvação já está pronto, porque o Senhor Jesus lá na cruz, capítulo 19 de João, capítulo 19, versículo 30, exatamente esse versículo que resume toda a história. Está consumado. Quando ele diz está consumado, não falta mais nada para ninguém fazer nada. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer coisa que você fizer, vai estragar, vai desmerecer, porque o Senhor Jesus fez perfeito. O que ele fez está completo, está perfeito, não precisa fazer mais nada. Então, o que falta? Jesus falou para ele, falta apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Creia, porque eu te amo. Jesus está dizendo, eu te amo. Eu amo os pecadores. Eu amo a todos os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós vemos outro versículo que prova esse amor, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, e diz que Deus prova o seu amor. Ele não apenas diz que ama, ele demonstrou isso lá na cruz, mas ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda estávamos lá no lugar de condenação. Estávamos ali naquele ponto onde somente nós teríamos condição de voltar dali. E eu fico pensando, quem está atrapalhando você de crer no Senhor Jesus? Você mesmo. Você mesmo. Ninguém vai impedir ninguém de entrar no céu. Eu posso atrapalhar minha vida, você pode atrapalhar a sua vida, você pode impedir essa entrada no céu. Está dentro de você. Agora, se você crer, como eu criei um dia e recebi, pela graça eu sou salvo, você também pode nessa noite, nessa oportunidade, pela graça dizer para todo mundo, pela graça eu fui salvo por meio da fé, e isso não vem de nenhum de nós. É dom de Deus, não vem de obras nenhuma que você possa fazer, porque Deus já fez toda a obra da nossa redenção. Está aguardando somente que você creia. E se você nessa oportunidade, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, sabendo que o Senhor Jesus te ama, Ele te ama. Se alguém diz que ama você, saiba que o Senhor Jesus ama de verdade. Ele diz, olhando para Ele, o amou. E disse, falta-te uma coisa. Falta uma coisa. E quem sabe por essa única coisa que falta, muita gente tem perdido a oportunidade de ser salvo. Esse homem aqui ouviu do Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou com ele, abre mão de tudo isso. Abre mão dessa riqueza que você tem, abre mão dos bens que você tem, vai, vende tudo isso, abre mão disso e creia. E ele então saiu dali triste porque ele possuía muitas propriedades. Então que infelicidade desse homem. Que infelicidade! E quantas pessoas já têm feito isso? Mas eu queria que você fizesse diferente, fizesse o contrário. Que você, ao ouvir essa mensagem, saber que falta apenas uma coisa, você tomasse essa decisão. O que falta? Falta somente você crer no Senhor Jesus e o receber como Salvador. Se você fizer isso nessa noite, eu te garanto, aconteceu comigo, aconteceu com milhões de pessoas no mundo e vai acontecer com você. Se você fizer apenas isso, creia. O apóstolo Paulo falou para alguém que estava desesperadamente num perigo e o apóstolo Paulo falou para ele, creia, receba o Senhor Jesus como teu Salvador e será salvo tu e a tua casa. Se você fizer isso nessa noite, com certeza, eu te garanto que não vai ter empecilho nenhum, não vai ter ninguém que vai te impedir de fazer isso, porque é somente você mesmo que pode impedir. Se você quer, você pode ser salvo para toda a eternidade. Que Ele te abençoe, que o Senhor Jesus, Ele te ama e quer também te dar essa bênção da salvação. Você crê? Então, se você crer, você será salvo para toda a eternidade. Amém?